as nossas vidas, a nossa alma. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O salmista diz isso. E a minha pergunta para você: como tem estado a lâmpada de Deus na tua vida? Como tem estado a sua vida diante de Deus? Será que tem estado em santidade? Será que você tem dado crédito ao que Deus tem falado, ao que Deus tem te chamado, ao que Deus tem ministrado ao seu coração? Ou será que você está como Samuel, que do versículo 4 ao versículo 8, Deus ele chama Samuel, Samuel, e ele vai diante de Eli e ele diz: eis-me aqui, porém Eli tem falado para ele: não fui eu quem te chamei. Não fui eu, Samuel, quem te chamei. Quantas pessoas têm ido em lugares errados? Quantas pessoas têm buscado em lugares errados? Deus tem chamado, porém você tem ido em lugares aonde pessoas talvez tenham dito para você: não te chamei eu, não fui eu quem te chamei. Quem tem te chamado, queridos, é Deus. Quem te chama não é pastor, quem te chama não é o obreiro, quem te chama não é o homem, mas é o Espírito de Deus quem tem te chamado. Você pensa, queridos, que eu vim de Portugal até Lajinha simplesmente porque eu quis conhecer Lajinha? Não. Eu vim aqui porque eu entendi a voz de Deus. Eu ouvi a voz dele me chamando e eu falei: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou aqui, meu Deus. Foi por isso que eu estou aqui. Foi por isso que eu vim. Quando eu cheguei, ninguém falou aqui para mim: não te chamei eu, porque todos poderiam até ter falado. E a minha resposta seria: você realmente não me chamou, mas Deus me chamou. Deus, queridos, tem chamado você. Cada vez que você vem num culto, é porque Deus está te chamando. Há pessoas que saem dos cultos e pensam assim: nossa, o culto foi tão ruim hoje, a palavra foi tão fraquinha hoje. Não, querido, a palavra não foi fraquinha, o culto não foi ruim, porque nós apresentamos ele a Deus. Você só não entendeu a voz de Deus. Você só não entendeu o que Deus falou para você. É diferente, porque foi Ele quem te chamou. E não pense você que Deus tem chamado pessoas para estar aqui, para saírem do jeito que entrou. Não pense você que Deus tem trazido pessoas a esse lugar para você sair da mesma forma que você chegou aqui. Deus te chamou aqui para falar com você. Deus te chamou aqui para poder ministrar algo na sua vida. Deus te chamou aqui para fazer a diferença. Mas quantas pessoas não estão reconhecendo a voz de Deus? Quantas pessoas Deus tem chamado, Deus está falando, porém a pessoa: mas quem é que fala comigo? Quem é esse que fala comigo? O próprio Paulo, antes Saulo, quando o Senhor apresenta diante dele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor que fala comigo? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Paulo não conhecia a voz de Jesus, porém depois de ter um encontro com ele, aonde ele ia, ele falava: eis que Cristo diz isso, eis que o Espírito revela aquilo, eis que o Senhor tem mostrado aquilo outro a mim. Quando, queridos, nós temos um encontro verdadeiro com Deus, quando nós realmente entendemos e conhecemos a voz de Deus, nós não nos confundimos. Nós não nos confundimos. Nós demos o testemunho aqui, a missionária Nadir foi lá, orou na casa do diácono Sérgio, e Deus trouxe uma revelação: vai lá, está atrás do guarda-roupa. Não é isso? A senhora teve dúvida, missionária Nadir, que era Deus falando? Porque conhece a voz de Deus. Quando nós conhecemos, nós não duvidamos. Se ela ficar: será que é Deus? Será que está lá atrás? Será? E se eu falar e chegar lá e não está? É porque tem dúvida, não conhece a voz de Deus. Mas quando conhece, tem certeza. Pode ir lá, vão arrastar esse guarda-roupa aí. E estava lá atrás. É revelação, é palavra de Deus, é entendimento daquilo que Deus tem falado ao nosso coração.
Porém, quantas pessoas estão frustradas porque não estão entendendo o que Deus tem falado. Deus está falando, Deus está revelando, mas as pessoas não estão entendendo, por isso estão se frustrando. Por isso falam, eu vou no culto A, mas não vou no culto B, porque eu gosto do pastor A, mas não gosto do missionário B. É Deus. Se você entende o que Ele fala, se você reconhece a palavra dEle, não tem importância aonde você está, quem está pregando, Deus vai falar com você. O camarada pode nem saber falar bonito, mas se tem unção, se Deus fala através dele, você ouve. Tem uma história muito antiga, quem me contou disse que é real esse fato, esse acontecimento, que é o Salmo 23. Haviam dois homens, um teólogo, acabou de sair do curso de teologia, fez mestrado, fez doutorado, fez tudo que tinha errado lá na faculdade, ele fez. E saiu ainda jovem, cheio de força, e foi chamado para um congresso do Salmo 23. Tinha que se pregar o Salmo 23 desse congresso. E para não ficar chato, havia um pastor muito caipira, muito velhinho já, sem estudo nenhum, foi chamado para pregar também. Ele era pastor naquela cidade há muitos anos, e se sentiram constrangidos em não convidá-lo. Aquele pregador, cheio da teologia, chegou e aplicou toda a teologia só naquela pregação. Era para cada um pregar 40 minutos. Ele pregou 1h30. 1h30, pregou o que ele tinha que pregar e que o outro pregador também ia pregar. O povo estava quase dormindo. O povo começou a se levantar para sair da igreja, porque não estava mais suportando aquela pregação. Estava muito cansativa, muito chata. E então o administrador do congresso percebeu, foi lá, conseguiu tirar o microfone com jeitinho e falou: olha gente, o tempo está ultrapassado, mas para não ficar chato, vamos dar somente 5 minutos ao pregador aqui da cidade, que era para pregar 40, vamos dar só 5, só uma oportunidade mesmo, porque já não há mais tempo. E o povo resolveu até se assentar um pouquinho, só por respeito àquele senhor. E aquele senhor todo, do seu jeito todo simples, ele começa somente a ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada nos fartará. A igreja começou a incendiar. O Espírito começou a mover. Os missionários começaram a profetizar. O povo começou a entrar no reteté. O Espírito Santo envolveu todo aquele povo. E foi 2 horas só nisso. 2 horas. Ninguém mais queria ir embora. E no final do congresso, esse pregador teólogo chegou naquele senhor e perguntou: vem cá, eu fiz anos de faculdade, eu fiz teologia, fiz doutorado, fiz mestrado, fiz um monte de coisa, apliquei tudo aqui. Por quê que não deu certo? O que houve? Como é que o senhor só lendo aconteceu tudo isso? Ele falou assim: você conhece o Salmo 23? Eu conheço, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pois é, eu conheço o Senhor e o pastor do Salmo 23. Você conhece o Salmo, eu conheço o Senhor. É aí que está a diferença, queridos. Intimidade com Deus. É reconhecer a voz de Deus. Samuel, no versículo 8, diz que ele ainda, no versículo 7, perdão, diz que Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Samuel ainda não conhecia. E quantas pessoas talvez nessa noite não conhecem a voz de Deus? Conhecem o pastor falar de Deus, conhecem o ministro falar de Deus. Olha, Deus está falando isso, Deus está revelando aquilo, mas você, o que você tem ouvido de Deus? O que você tem reconhecido de Deus? Qual é a voz, qual é a sensação que Deus tem trazido ao seu coração ao falar com você? Qual experiência você tem com Deus? Se Deus falar agora no seu coração, você sabe se é Deus ou se não é? Samuel não sabia. Samuel não tinha essa experiência com Deus. Quantos estão dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, mas estão falando as pessoas erradas. Estão falando eis-me aqui, não é para Deus. Se chega a Deus e fala: fulano, eis-me aqui,
Se chega o pastor e fala, fulano, eis-me aqui. Chega Satanás, fulano, eis-me aqui. A pessoa não sabe distinguir as vozes. As pessoas não estão tendo discernimento da voz de Deus. As pessoas não estão entendendo o que Deus tem falado aos nossos corações. Nós estamos aqui terça-feira, quinta-feira no Pão da Presença, sexta, domingo, estamos na rádio de segunda a sexta de manhã, terça, quinta, sexta na rádio à tarde, estamos pregando, estamos falando, mas de tudo isso, o que você tem entendido? O que você tem dado ouvido? Será que você tem reconhecido que tudo isso é de Deus? Ou será que você vem no culto, ouve e vai embora? E acabou. Aí você vem no culto, ouve a pregação, vai para casa, missão cumprida, agora só domingo que vem. Vir na igreja, queridos, não é uma missão para se cumprir. Vir na igreja é ouvir a voz de Deus. Vir na igreja é ouvir o que Deus tem para falar para você. Você goste ou não. Você queira ouvir isso ou não. Confortando o seu coração ou não. É resposta para a tua vida. O que Deus ele tem trazido é resposta para a tua vida. Samuel servia a Deus, junto ali com Eli, junto ali com os filhos de Eli. Porém nem ele, nem os filhos de Eli conheciam o Senhor. Quantas pessoas vêm à igreja, às vezes até servem a Deus, porém não têm conhecido a Deus. Quantas são as pessoas que vêm nos cultos, mas ainda não conhecem o Senhor? Quantas pessoas, queridos, estão como Jó na primeira parte do capítulo 42. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Capítulo 42, versículo 5 de Jó. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje não. Hoje eu conheço Deus de caminhar com Ele. Hoje eu conheço Deus porque eu ando lado a lado com Ele. Hoje eu conheço Deus porque Ele é manifesto na minha vida. De que forma você tem conhecido Deus? Será que é porque nós temos falado de Deus ou porque você está conhecendo Ele face a face? Será que você está conhecendo Deus porque ouvem as pessoas falando ou porque tem conhecido Ele? Você conhece Deus porque Ele cura o seu vizinho ou porque Ele tem manifestado o poder dEle na sua vida? Por quê? Como você tem conhecido a Deus? Essa é a pergunta, queridos, que eu quero fazer para você. Quando ele entendeu que quem falava ali era o Senhor com Samuel, que era o Senhor quem estava chamando a Samuel, ele pega e faz uma pergunta. E ele fala assim a Samuel: Samuel, se você ouvir novamente essa voz, você fala assim: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Pode falar, Senhor, o teu servo está te ouvindo. E então Samuel foi e se deitou novamente. E quantas pessoas Deus tem chamado, porém você não tem entendido, porém você não tem falado: eu estou te ouvindo, Senhor. Quantas pessoas estão como Samuel, porém assim como Eli ensinou o servo dele, Samuel, nessa noite eu quero te ensinar. Quando você chegar, queridos, faça a sua primeira oração. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo te ouve. Fala comigo, Deus, porque eu estou aqui para te ouvir nessa noite. Querido, se você vem ao culto para ouvir o pastor Neto, se você vem para ouvir o pastor Diogo, se você vem para ouvir um diácono, um obreiro pregar, você vai sair daqui e vai embora. Você vai chegar e vai embora do mesmo jeito que você chegou. Você vai se cansar. Nossa, que mensagem chata. Mas se você vem entendendo, Deus vai falar comigo através do vaso, através do servo. Você vai sair daqui entendendo como foi linda aquela mensagem, como Deus falou, como Deus me ensinou, como Deus se manifestou nessa noite. Talvez hoje você pense: nossa, pastor, sexta-feira eu só estava mais alegre. Queridos, não sou eu, é o Espírito que tem falado com você. Não sou eu quem tenho ministrado, mas é o Espírito de Deus.
tudo para a sua honra, tudo para a sua glória, tudo para a sua adoração, tudo para o seu louvor, tudo dele, tudo